Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 57. Autoapreciação. Viera acompanhada de 3 amigos, todos muito sisudos e com a dignidade própria da inteligência. Um era rápido de entendimento, o outro impaciente na sua rapidez, e o terceiro ardoroso, mas seu ardor não era constante. Constituíam um grupo amável, pois todos compartilhavam o problema da amiga, e nenhum deles lhe oferecia conselhos ou opiniões de peso. Todos desejavam ajudá-la a fazer o que considerasse acertado, ao invés de agir simplesmente de acordo com a tradição, a opinião pública ou sua inclinação pessoal. O problema era: qual a maneira certa de agir? Ela própria não estava segura a esse respeito e se sentia perturbada e confusa. Mas o caso era de muita urgência. Uma decisão tinha de ser tomada e ela não podia mais adiá-la. O problema dizia respeito à libertação de uma determinada relação. Ela queria ser livre, declarava repetidamente. Havia tranquilidade na sala. A tensão nervosa cedera e todos se mostravam vivamente interessados em apreciar o problema, sem a expectativa de um resultado, de uma definição da ação correta. Esta viria à tona, natural e completa, quando o problema ficasse esclarecido. O descobrimento do conteúdo do problema é que era importante, e não o resultado, porque qualquer resposta seria apenas uma nova conclusão, uma nova opinião, um novo conselho, que de modo nenhum iria resolver o problema. O problema, em si, tinha de ser compreendido, e não se tratava de saber como reagir em face dele, nem o que fazer a seu respeito. A maneira correta de encará-lo era importante, porque o próprio problema encerrava a ação adequada. As águas do rio dançavam, pois o sol traçara sobre elas uma senda de luz. Uma vela branca atravessava aquela senda, sem perturbar a dança. Era uma dança que causava puro deleite. As árvores estavam cheias de passarinhos que se ralhavam, se catavam, levantavam voo e logo retornavam. Um bando de macacos tirava as folhas tenras e entupiam com elas a boca. Ao seu peso, pergavam os ramos frágeis, mas eles se mantinham nos seus lugares, leves e sem medo. Com que facilidade saltavam de galho em galho. O salto era como que fluido. A partida e a chegada constituíam um só movimento. Ficavam sentados, com as caudas pendentes, e estendiam os braços para apanhar as folhas. Estavam bem no alto e não davam atenção alguma às pessoas que passavam embaixo. Ao escurecer, os papagaios começaram a chegar às centenas para pernoitar entre as folhas espessas. Eram vistos chegar e desaparecer no meio da folhagem. A lua nova acabara de surgir. À distância, um trem apitou ao atravessar a longa ponte na curva do rio. Aquele rio era sagrado, e muita gente vinha de longe para banhar-se nas suas águas e lavar os pecados. Todo rio é belo e sagrado, e a beleza daquele era a sua larga curva, e as ilhas de areia entre os intervalos de águas profundas, e aquelas velas brancas, silenciosas, subindo e descendo todos os dias. Desejo libertar-me de uma certa relação, disse ela. Que quereis dizer com desejar ser livre? Quando dizeis, eu desejo ser livre, estáis dando a entender que não sois livre. A que respeito não sois livre? Fisicamente sou livre, posso ir aonde me apraz, porque, fisicamente, já não sou mais uma esposa, mas quero ficar completamente livre, não quero ter mais nada que ver com aquela pessoa. Em que relação estáis com tal pessoa, se já sois livre fisicamente?
Estais em relação com ele a outro respeito? Não sei, mas sinto um grande ressentimento contra ele. Não quero mais nada com ele. Desejais ser livre, guardando, entretanto, ressentimento contra ele? Nessas condições não estais livre dele. Por que sentis tal ressentimento? Descobri há pouco tempo o que ele é, sua vulgaridade, sua completa falta de amor, seu egoísmo absoluto. Nem sei dizer-vos quanto é horroroso o que descobri nele. E pensar que tive ciúmes dele, que o idolatrei e lhe fui submissa. Descobrir que ele é estúpido e velhaco, quando eu o cria um marido ideal, amorável e bondoso. Isso me encheu de ressentimento contra ele. O pensar que convivi com ele faz com que eu me sinta impura. Quero ficar completamente livre dele. Podeis estar livre dele fisicamente, mas enquanto tiverdes ressentimento contra ele, não estareis livre. Se o odiais, estais presa a ele. Se vos envergonhais dele, estais ainda escravizada por ele. Tendes raiva dele ou de vós mesma? Ele é o que é, e, portanto, por que ter raiva dele? Vosso ressentimento é realmente contra ele? Ou depois de verdes o que é, vos sentis envergonhada de vós mesma por terdes estado associada a ele? Por certo, estais ressentida, não por causa dele, mas por causa de vosso próprio julgamento das vossas próprias ações. Estais envergonhada de vós mesma. Como vos repugna reconhecer este fato, vós o culpais de ser o que é. Quando perceberdes que vosso ressentimento contra ele é uma fuga à vossa romântica autolatria, então a imagem dele se apagará. Não estais envergonhada dele, mas envergonhada de vós mesma, por terdes estado associada a ele. Contra vós mesma estais irritada, e não contra ele. Sim, isto é exato. Se perceberdes isto realmente, se o experimentardes como um fato, estareis então livre dele. Ele não será mais objeto de vossa inimizade. O ódio prende tanto quanto o amor. Mas como posso ficar livre de minha vergonha, de minha própria estupidez? Percebo muito claramente que ele é o que é, e não tem culpa disso. Entretanto, como posso ficar livre desta vergonha, deste ressentimento lentamente amadurecido em mim e que chegou ao auge na presente crise? Como posso apagar o passado? Porque desejais apagar o passado é muito mais importante do que como apagá-lo. A intenção com que nos abeiramos de um problema importa-nos mais do que saber o que fazer a seu respeito. Por que desejais apagar a memória desta associação? Eu detesto a memória de todos estes anos. Deixou-me um travo de fel na boca. Não é isto uma razão suficiente? Não tanto, é? Por que desejais apagar esta memória de coisas volvidas? Por certo, não é porque vos tenham deixado um gosto amargo na boca. Ainda que achasseis um meio de apagar o passado, poderíeis, de novo, ser apanhada por circunstâncias de que sentiríeis vergonha. O mero apagar das lembranças desagradáveis não resolve o problema, resolve? Pensava que resolveria, mas qual é, então, o problema? Não estás tornando a coisa desnecessariamente complexa? Ela já não é suficientemente complexa? Pelo menos minha vida o é. Por que acrescentar-lhe mais uma carga? Estamos acrescentando mais uma carga ou procurando compreender o que é para ficarmos livres dele? Por favor, tende um pouco de paciência. Que motivo vos impele a apagar o passado? O passado pode ser desagradável, mas por que desejais apagá-lo? Tendes uma certa ideia ou imagem de vós mesma com que se acham em contradição estas lembranças, e por isso quereis ficar livre delas. Tendes uma certa apreciação de vós mesma, não é verdade? Naturalmente, do contrário, todos nos colocamos em níveis diversos, estamos constantemente a cair destas alturas.
Destas quedas nos envergonhamos. A autoapreciação é a causa de nossa vergonha, de nossa queda. Esta autoapreciação é que precisa ser compreendida, não a queda. Se não existe um pedestal sobre o qual colocastes a vós mesma, como pode haver queda? Por que vos colocastes num pedestal chamado autoapreciação, dignidade humana, ideal, etc.? Se compreenderdes isso, não haverá mais vergonha do passado. Ele se terá apagado completamente. Sem esse pedestal, sereis o que sois. Se não mais existe o pedestal, do alto do qual olhais para baixo ou para cima, então sois aquilo a que sempre estivestes fugindo. É esta fuga ao que é, ao que sois, que dá origem à confusão e ao antagonismo, à vergonha e ao ressentimento. Não precisais dizer a mim ou ao outro o que sois, mas deveis estar cônscia do que sois, como quer que sejais, agradável ou desagradável. Vivei com isso, sem o justificardes e sem lhe resistirdes. Vivei com isso, sem lhe dardes nome, pois o próprio nome é uma condenação ou uma identificação. Vivei com isso, sem medo, pois o medo impede a comunhão, e não havendo comunhão, não podeis viver com isso. Estar em comunhão é amar. Não havendo amor, não se pode apagar o passado. Havendo amor, não há passado. Amai, e o tempo deixará de existir.